capítulo 16, verso 3 a 6, verso 9, verso 12 a 15. Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. A palavra do Senhor diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que foi também minha mãe. Saudai a Filólogo e a Júlia, e a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e todos os santos que com eles estão. Amém? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Te louvo, Senhor, pela vida dessa comunidade, dessa igreja, que faz parte, ó Pai, da tua igreja, Senhor. Mas também nessa noite, ó Pai, que nós estamos comemorando os 123 anos da IPI do Brasil, Senhor. Essa igreja que está no Brasil e que qual nós fazemos parte, a qual a comunidade do IPI Novo Horizonte faz parte. Por isso, neste momento, o Senhor nos ilumine, a nós e a todos os irmãos que estão reunidos, ó Pai, louvando e bendizendo o Senhor, porque ao longo desses 123 anos o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado adiante desta igreja, Senhor, e vai continuar, ó Pai, com a tua graça e com a tua misericórdia. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós não vamos falar aqui sobre o histórico da IPI, todos os anos nós fazemos isso, né? Nós queremos fazer uma reflexão hoje não sobre os líderes da IPI. Nós queremos fazer uma reflexão hoje sobre pastores que foram usados por Deus e que se destacaram e ficaram evidentes na vida da igreja, né? Isso é muito importante, mas hoje eu quero refletir com os irmãos naquilo que nós achamos que é o fundamento mesmo da nossa igreja, da IPI Novo Horizonte, da IPI do Brasil. E como é que nós chegamos até aqui com esses 123 anos. Daí nós vemos uma saudação dessa, que alguns dizem que é a maior, a mais longa que Paulo fez, né? Nós vemos uma saudação dessa e você fica pensando, mas por que vamos falar hoje sobre o aniversário da IPI? Eu vejo aqui nesse texto, irmãos, que nos é apresentado de forma muito clara que aqui está famílias a serviço de Deus. Famílias a serviço do reino de Deus. E se nós hoje estamos comemorando 123 anos, é porque, de fato, famílias se consagraram para que a igreja fosse o que é hoje. Para chegar até onde chegou, sem a consagração das famílias, que nós encontramos sendo referência aqui nesse texto do Paulo, aquele que trabalhou com as pessoas, trabalhou com a família, ele estava aqui agora mencionando e saudando essas pessoas, porque a consagração dessas pessoas fez diferença na vida dele, na vida das igrejas, na vida da igreja dos gentios, daqueles que não eram judeus. Então nós vemos que essa é uma mensagem voltada para a família, para a reverência a Deus, de gratidão pelas famílias que estão sustentando esse trabalho há 123 anos. E nessa reflexão eu quero falar com vocês sobre casas abertas para acolher, corações abertos para consolar e mãos abertas para trabalhar. É o que nós encontramos aqui nesse texto da palavra de Deus. Então, quando olhamos para trás, contemplamos mais de que um século de fidelidade divina.
Por quê? Porque famílias se levantaram e orações foram vertidas no altar de Deus. Famílias foram restauradas e transformadas porque famílias se consagraram desta forma. São famílias que têm mantido a igreja. E é por isso que nós estamos aqui hoje fazendo a referência às famílias. E você aqui pertence à família nuclear sua, mas você pertence à família da fé, que é a igreja, que é a comunidade na qual nós congregamos. E você está contribuindo. A Igreja Presbiteriana Independente, talvez alguns não saibam, mas toda vez que você vem aqui, que você dizima aqui, que você entrega seu dízimo, que você entrega a sua oferta, parte desses dízimos e ofertas vão para o nosso presbitério. E também parte desses dízimos vai para a Igreja Nacional. Então, todo o momento de missões que a Igreja Nacional faz, que os presbitérios locais fazem, você está fazendo parte. Você está contribuindo também com missões. Toda vez que a igreja trabalha na sua área social, você está fazendo parte também quando você está contribuindo, e não só com seus dízimos e ofertas, contribuindo com a sua presença nas igrejas locais, sustentando o trabalho nas igrejas locais. Então a nossa igreja hoje também está comemorando uma outra data muito importante. Qual é? Dia 2 foi o dia de quem? Dos presbíteros. Não é? E isso casa muito com o aniversário da igreja, irmãos. Não é? Por quê? Porque a nossa igreja é constituída de presbíteros. Presbíteros docentes, que são responsáveis pelo ensino da palavra, mas presbíteros regentes que administram, ajudam a administrar com os pastores a igreja. Eleitos pela comunidade. Então nós não acreditamos numa igreja que é do fulano de tal, ministério tal. Nós acreditamos numa igreja que é liderada por famílias. Famílias que estão nos pastores, famílias que estão nas igrejas. Por isso estou falando que hoje a referência para nós é de famílias, não de nomes especificamente. E os presbíteros são representantes imediatos das famílias. Por isso nós estamos louvando a Deus também pela vida desses irmãos. É por isso que também nós temos um dia especial que nós lembramos desses irmãos que têm se consagrado para o serviço, para a obra do Senhor. Então, Romanos, nós dizemos que ele é um compêndio denso, cheio de dogmas teológicos, repleto de ensinamentos profundos sobre a depravação humana, a eleição, a justificação e também a santificação. Mas acima de tudo aqui, nessa saudação do apóstolo Paulo, ele está falando não mais de teologia. Ele está falando de uma vida de vivência, de convivência, de comunidade. Ele está falando aqui de pessoas, em que ele cita o nome das pessoas. Nomes próprios, com rosto, famílias, um afeto profundo na relação que ele tinha com eles. Tá? Então, assim, a gente vai estabelecendo isso. Tá? À medida que nós vamos vivendo na comunidade e a gente vai conhecendo as pessoas, tá? Então a gente vai tendo isso que Paulo estava tendo. E é isso que constrói, na verdade, a igreja. Então, quando é que você lembra de alguém? Daquele que foi parceiro seu, que foi companheiro seu. Tá? Paulo estava lembrando dessas pessoas agora, nesse momento. Né? Então, o contexto histórico aqui era em torno de 57 depois de Cristo. Então Paulo escrevia ali de Corinto para uma igreja que já estava estabelecida no Império, na capital do Império Romano. Era uma comunidade convertida de gentios, né, vivendo sobre também um império ali e enfrentando as perseguições do imperador Nero. Então aquela igreja não se reunia em templos suntuosos ou catedrais, mas na sala de estar, em pátios, nos lares das famílias. É isso que a igreja se reúne. E a igreja foi sempre assim. Então nós podemos nos reunir em templos grandes, maravilhosos, em festas, amém por isso. Mas na verdade a igreja é constituída de famílias. É das famílias. Temos uma programação, uma mais espetacular do que a outra. Aliás, alguns irmãos aqui participaram, né, da primeira IPI, que foi muito bonita, pelo que eu vi. Mas assim,
ali mesmo também. Por mais que tenhamos mais aparatos, mas a essência é a família, é a consagração de famílias que contribuíram, que aquele trabalho é o que é hoje, porque a gente se consagrou, sustentou, está ali perseverantes. Então, por isso, a importância. João Calvino dizia que Paulo, ao falar aqui de Romanos, ele fala que Paulo não derrama saudações por mera cortesia humana, mas para testemunhar que a verdadeira piedade une os corações dos fiéis de tal maneira que nem a distância física, nem as diferenças sociais podem separar os cooperadores do reino de Cristo. Amém? Veja, que ele está falando, João Calvino está falando aqui, que Paulo não estava bajulando aqueles irmãos, essas pessoas que ele está citando aqui, essas pessoas que ele está saudando, mas ele está dizendo a eles que eles, na verdade, eram o vínculo de sustentação de uma comunidade, e que a comunidade persevera, persiste, justamente por intermédio dessas pessoas. Então, ao olharmos aqui os 123 anos da nossa igreja, vemos, e não queremos falar de exemplos isolados de fé, de heróis da fé, mas sim de famílias dedicadas ao serviço de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje, que tem perseverado, você faz parte disso. Homens e mulheres que abriram o quê? Suas casas, seus corações, as suas mãos para a pregação do Evangelho, para que o Evangelho chegue na vida de outras pessoas e transforme a vida das pessoas. Então, primeiro, casas abertas para acolher. É isso que o texto vai dizer para nós. Ele primeiro começa dizendo: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Saudai também a igreja que está na casa deles. Então, ele cita nesse momento aqui justamente aquelas pessoas que se consagraram, que abriram as suas casas, para que a palavra de Deus fosse pregada, principalmente no momento até de perseguição. Cita outros grupos, famílias que transformaram os seus lares, a ponto de que a igreja se encontrava somente nesses lugares. Então, Priscila e Áquila dizem que eles viviam de fabricação de tendas, então eles passavam muitas vezes de uma cidade para outra, mas cada uma das cidades que eles passavam, estavam lá com sua casa aberta para a pregação da palavra de Deus, para evangelizar. Então, onde quer que esse casal morasse, eles estavam ali se consagrando o seu local de habitação para a palavra de Deus. Por isso é importante nós lembrarmos que, nesse sentido, nós devemos olhar sempre como é que está a nossa casa. Nossa casa está realmente aberta para as coisas de Deus? Está aberta, de fato, para nós adorarmos o Senhor? Daqui a alguns anos, alguém vai lembrar: olha, nós estávamos na casa de fulano de tal, lá nós começamos um trabalho, ou nós estivemos na casa de fulano de tal, lá nós orávamos, lá nós estávamos juntos, quando as mulheres têm se reunido nas casas. Quer dizer, isso vai ficar, ou você não tem aberto a sua casa para adoração? Ou você tem sua casa só para a beleza? Porque a nossa casa é um lugar físico e bom, e tem que ser realmente confortável para nós, mas o fim não é o status da nossa casa. Porque, de fato, já parou para pensar? Você faz uma casa linda, bonita, muitas vezes você não tem nem gente para colocar lá dentro. Vejam, eu caminho muitas vezes aqui, os irmãos sabem que eu gosto de caminhar, eu caminho aqui em Maringá e passo por umas casas que são verdadeira mansão. Mas você não vê uma alma viva lá dentro. E passo anos e anos que eu ando nessas ruas, nunca vi ninguém lá. Uma casa enorme, 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 você não vê ninguém. E assim, como é que nós ficamos com essas coisas? Será que a nossa vida está em função disso? Porque uma casa sem gente, sem pessoas ali dentro, não é nada. E por mais que você tenha a casa mais linda que você fizer, outro vai usar essa casa depois. Isso não é seu. O que é seu é o que você vive uns com os outros. O que é seu é aquilo que Deus, na verdade, é para você. E é isso que é importante nós partilharmos disso. Então, o lar cristão é a matriz da igreja e da sociedade. É no santuário doméstico que a fé é alimentada. E a hospitalidade é exercida para aqueles que mais precisam. Então, por isso, irmãos, casas abertas para
a palavra de Deus. Casas abertas para o serviço de Deus. Também nós devemos pensar sobre que as nossas casas muitas vezes têm sido alcançadas não por coisas tão boas. Por exemplo, tá? O individualismo. Ele está dentro das nossas casas. Está dentro da nossa casa e é justamente por isso que muitas vezes nós não conseguimos testemunhar. Uma coisa muito evidente hoje é o nosso entretenimento dentro das nossas casas digital. De tal forma que nós nem conversamos mais uns com os outros. Porque estamos tão digitalmente antenados e aqueles que estão longe de nós estão ouvindo a nossa conversa e aqueles que estão próximos de nós muitas vezes não estão nos ouvindo. E é por isso também que muitas vezes nós não abrimos mais a nossa casa. Tá? Eu acho que eu não estou falando aqui que você tem que recolher tudo quanto é pessoa indistintamente dentro da sua casa. Estou falando que você abrir para a palavra de Deus, abrir para os irmãos da igreja, abrir para outras pessoas que são seus vizinhos. Palavra do Senhor de ser usada. Eu lembro que eu já comentei com os irmãos aqui, nós começamos um trabalho uma vez lá em Antonina, e nós íamos lá fazer o trabalho, e tinha essa irmã, sempre ela gostava muito de servir, e a irmã Antônia, e ela, assim, por ela gostar de servir, quando a gente estava muitas vezes fazendo a homilia, né, os cânticos, cantando ali, ela ia já mexendo nas panelas, daí quando ela mexia naquelas panelas, então batia as panelas, fazia aquele barulho, e nós cantando, eu conversei com a irmã Antônia, né, ela era muito Marta, né, ali nesse sentido. Aí ela parou de bater as panelas enquanto a gente estava cantando. Mas nunca esqueci da irmã Antônia, não só por isso, mas por ela abrir a sua casa para a gente ir lá pregar, para a gente evangelizar. Então, assim, fica na memória. Era isso que estava acontecendo com Paulo. Isso é vida real, isso é a igreja. Por isso, a importância de abrir as nossas casas. Também, corações abertos para consolar. Veja, o versículo 13 diz que, naquele momento, Paulo usa a expressão dizendo assim, no verso 13, Paulo faz a menção ali singela e até emocionante, ele diz, saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, que também foi minha mãe. Olha, que menção maravilhosa. Rufo, que foi um servo do Senhor. E aqui, o que eu acho a questão acolhedora aqui, um coração aberto para consolar, é o exemplo da mãe, que embora ele não tenha citado o seu nome próprio ali, mas é o elogio de quem era uma serva de Deus. Um elogio da parte do apóstolo Paulo, que podemos dizer assim, o maior teólogo, aquele que mais constituiu a igreja, sistematizou ali o Novo Testamento. Esse passou com certeza por muitas lutas, por muitas dificuldades, por solidão, por naufrágios, por açoite, por cansaço extremo. E aí ele encontrou justamente na mãe de Rufo uma pessoa que acolheu ele, que foi ali uma mãe, a ponto de dizer que foi também minha mãe. Quando ele disse também minha mãe, e nós mesmos sabemos o quanto nós somos amados, o quanto nós somos cuidados, o quanto nós precisamos de um colo de mãe. Paulo, aquele homem ali forte, corajoso, destemido, mas muitos momentos de fragilidade, quem o acolheu, quem foi ali a pessoa que consolou o seu coração, foi a mãe de Rufo. Uma mulher que não é nem lembrada no aspecto do seu nome, não é conhecida talvez por nós pelo seu nome, mas com toda certeza, eu tenho plena convicção e certeza que ela é muito conhecida no reino de Deus. Porque ela foi uma pessoa que estava com o coração aberto para consolar. E consolou o apóstolo Paulo. Talvez Paulo poderia ter desistido. Quantos e quantos pastores, missionários, presbíteros, líderes da igreja têm muitas vezes sido consolado e não desistiram da obra da IPI do Brasil nesses 123 anos, porque tinham pessoas como a mãe de Rufo, que consolou os seus corações. Então, devemos ter o nosso coração aberto para que nós possamos estar consolando. Tim Keller, ele diz assim que o Evangelho cria uma nova cultura comunitária,
onde a compaixão e o pastoreio informal são tarefas exclusivas, não são tarefas exclusivas de ministros ordenados, mas a expressão fluida de corações consolados por Cristo, que se dispõe a consolar os outros. É você. É isso que ele está falando aqui. É você. Você que faz parte da família. Você que não tem, na verdade, muitas vezes nenhum cargo na igreja, mas que você é instrumento de consolação na vida das pessoas. E você é a igreja. Você é a IPI do Brasil nesses 123 anos. Por isso, agradeço a Deus pela sua vida, como pastor hoje. Agradeço a Deus pela sua vida, porque você serve de instrumento nas mãos de Deus para consolar vidas. Né? Graças às mães na fé, a conselheiros silenciosos, irmãos de corações abertos, que têm sustentado as nossas igrejas, que têm sustentado a liderança de nossas igrejas, ao ponto de como Paulo foi assim, e Paulo estava lembrando, eu sei, como pastor, sei que o Tiago também, o Dídio aqui, nós lembramos de pessoas que nos consolaram, nos ajudaram. Tá? Tiveram aqueles que dá luta também, né? Mas, justamente nesses momentos, você lembra do nome do fulano de tal, naquele momento que nos ajudou, que foi como foi a mãe de Rufo, que nos acolheu, que cuidou de nós, e que por isso perseveramos. Então, meu irmão, minha irmã, esteja com seu coração aberto para consolar. E mãos abertas também para trabalhar. Versículos ali 3, 6, 9, 12. Paulo vai falar desses irmãos. Ele fala assim: Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Verso 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Saudai a Trifena e a Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Muito trabalhou no Senhor. Alguns dizem que essa palavra aqui, ela tem o significado desse muito trabalhou, assim, chegou até a exaustão física. Sabe quando você trabalha, que você não se aguenta mais não aguento mais, deu, tá? Deu no meu limite. É isso, mais ou menos. Exaustão física, de tanto trabalhar, de tanto fazer, de tanto lidar. Essa é uma realidade. As mulheres Trifena e Trifosa, né, cujos nomes, ironicamente, significam delicada e luxuosa, trabalhavam duramente na evangelização. Não era porque elas tinham esses nomes que ela era um granfino e não colocava a mão na massa, não. Elas trabalhavam arduamente, duramente na obra do Senhor, né? Trifena e Trifosa, o significado é bonito, mas o nome é meio difícil. Não vejo ninguém querendo colocar o nome de Trifena e Trifosa, né? Então, assim, mas olha que pessoas simples, têm um cargo, mas sendo usadas por Deus. É assim com você. É nisso que nós queremos louvar a Deus nesse ano, pela vida das famílias. Tá? Então, a igreja, irmãos, a igreja de Cristo não é um teatro para ter espectadores passivos. Né? Você vai lá no teatro e assiste, tudo bem, só assiste. Não, na verdade, além disso. Não é entretenimento também, não é um clube social para nós só temos entretenimento. Não, a igreja de Cristo é o corpo dinâmico de Cristo, para que nós, trabalhadores vocacionados pelo amor de Deus, por esse amor que está manifestado aqui, possamos estar com as mãos abertas para o trabalho. Martinho Lutero dizia: Deus não precisa do nosso trabalho, mas o nosso próximo precisa. Através de cada vocação e de cada serviço na igreja, Deus está vestindo a sua criação e edificando o seu reino por meio de mãos humanas. Mãos humanas. Tá? Então Deus não precisa de trabalhadores, mas Ele usa você. Ele usa a mim. Ele usa quando nós nos disponibilizamos. Quando Paulo está falando: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Então que nós possamos lembrar disso. Homens e mulheres, jovens e idosos que se consagraram. Paulo foi lembrando aqui de cada um deles, louvando, porque eles foram pessoas que não foram somente aqueles receptores
das bênçãos. Não, como muitos nós vemos caminhando só nessa direção, mas eles foram ali trabalhadores na vinha. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos abrir as portas de nossas casas. Sei que você tem aberto, senão você não estaria aqui, mas talvez você precise abrir um pouquinho mais. Precisa consagrar ainda mais a sua casa, a sua família. Abram os corações para consolar. Sei que você tem tentado, tem labutado, mas não desanime, continue sendo um consolador nas mãos do Senhor. E se apresente, abram as mãos para o trabalho. Quero encerrar com uma citação dizendo que a perseverança da igreja através das eras não repousa na força humana, mas na imutável aliança de Deus. Contudo, essa graça soberana se manifesta através do amor fervoroso e do serviço mútuo dos santos agrupado nos lares e nas igrejas locais. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. 123 anos da IPI, que estamos comemorando é graças à tua consagração. Então, abra a tua casa, tá? Coloque seu coração a serviço daquele que precisa de consolo, tá? E se apresente nas mãos abertas para o trabalho do Senhor. Amém? Que Deus assim o abençoe. Eu quero chamar nossos presbíteros agora aqui à frente. E hoje nós queremos orar e dar graças a Deus pela vida dos nossos presbíteros, além de que eles vão estar servindo a comunidade. Quero aqui reconhecer